Nós não sabemos muita coisa sobre os primeiros anos da vida de John Knox, mas é bem provável que ele tenha nascido por volta do ano de 1513, próximo de Edimburgo. Martyn Lloyd-Jones nos diz que Knox foi criado numa família pobre, sem antecedentes aristocráticos e sem ninguém que o recomendasse. Mas, apesar disso, Knox estudou teologia e ele foi ordenado sacerdote aos 25 anos de idade. Com o tempo, ele se tornou tutor dos filhos de alguns nobres que eram favoráveis ao protestantismo, e também ele se aproximou de um ousado pregador do evangelho chamado George Wishart. Na verdade, ele passou a ser guarda-costas deste intrépido pregador George Wishart. Também nós sabemos pouca coisa sobre a sua conversão, mas ele possivelmente foi convertido ao ouvir as palavras de João capítulo 17, versículo 3, texto esse que ele guardou por resto da sua vida e no qual ele ancorou os anelos de sua alma. É importante saber também que a Escócia dos dias de Knox era um mundo turbulento e corrupto, dominado por um clero avarento e por líderes civis inescrupulosos. A Igreja Católica havia corrompido especialmente a maneira de cultuar a Deus e a sua forma de governar a Igreja. Naqueles dias, as pessoas se curvavam diante de imagens de esculturas, elas adoravam inúmeros objetos pagãos repudiados pela palavra de Deus. Os mártires, os apóstolos e a Virgem Maria ocupavam um lugar especial na adoração de Deus e eram objetos de culto público. A igreja estava abarrotada de invenções humanas, de aparatos papistas e precisava urgentemente de uma poderosa reforma. Deus já vinha, obviamente, preparando o cenário, o caminho para a reforma na Escócia, e isso desde os dias dos Lollardos, no final do século XIV. Mais recentemente, um pregador chamado Patrick Hamilton havia pregado de tal forma o evangelho na Escócia que ele chegou a ser preso e queimado na fogueira em 1528. Nesse ambiente de total apostasia, aprove ao Senhor então reformar a sua igreja, e para isso ele levantou um poderoso pregador da palavra chamado John Knox, um corajoso e destemido pregador do evangelho. O problema é que quando o evangelho começou a ser anunciado, os líderes católicos começaram a ficar incomodados com a pregação. O cardeal católico David Beaton, por exemplo, que era um tirano inescrupuloso, decidiu varrer da Escócia todos os vestígios de reforma. Em janeiro de 1544, por exemplo, ele ordenou que 4 homens fossem enforcados porque deixaram de observar a quaresma e orar aos santos. Ele também mandou prender a esposa de um desses homens, que estava grávida, pelo simples fato dela não invocar Maria, e sim o nome de Jesus Cristo em suas dores de parto. Por esse tempo, o pregador George Wishart ganhava espaço na Escócia e a reforma estava avançando, mas não demorou para que Wishart fosse preso e condenado à morte na fogueira, a mandado do cardeal David Beaton, no ano de 1546. As notícias desse trágico episódio se espalharam pela Escócia e o povo começou a criar uma profunda aversão ao cardeal e a todo o clero católico. A partir de agora, todas aquelas pessoas que defendiam a causa da reforma estavam marcadas e corriam sérios perigos. Mas Knox não se importava mais com essas coisas. E ele começou então a abrir a boca e a pregar e a falar abertamente contra os erros da igreja e a corrupção do clero. E aos poucos ele foi ganhando espaço, as pessoas foram dando ouvido às suas pregações. Acontece que por conta da revolta contra a morte de George Wishart, diversos jovens invadiram então o castelo de St. Andrews e assassinaram o cardeal David Beaton. Knox não participou deste ato, mas ele entendeu que isso era o justo juízo de Deus contra aquele perverso tirano. Mais tarde, Knox se juntou a esses jovens que agora ocupavam o castelo. Enquanto isso, os exércitos de Mary Gizzi, a rainha regente da Escócia, se preparavam para invadir o castelo e prender aqueles jovens. Os jovens do castelo então pediram ajuda ao rei da Inglaterra, Henrique VIII, e eles estavam confiantes de que o rei os ajudaria. Por outro lado, Mary Gizzi, a rainha regente, pedia o apoio à corte francesa. O resultado é que a Inglaterra não enviou auxílio, enquanto que a França mandou um poderoso exército que bombardeou o castelo e os muros foram derribados, e em 31 de julho de 1547, Knox e seus companheiros se entregaram. Eles foram então presos e condenados a viverem como escravos nas galés, acorrentados a um remo de navio. Ali eles eram tratados com toda a indignidade e com uma intensa crueldade. Nessa deplorável condição, Knox passou 19 meses
o que deixou marcas terríveis na sua saúde para o resto da sua vida. Em 1547, o rei Henrique VIII morreu. Ele foi sucedido por seu filho Eduardo VI, que ainda era um menino e por isso ficou sob a tutela de vários homens piedosos, e foi nesse tempo, em fevereiro de 1549, que os conselheiros protestantes da corte de Eduardo VI conseguiram a libertação de John Knox. Knox foi então para a Inglaterra e foi recebido com entusiasmo pelos líderes que buscavam uma reforma verdadeira ali. Ele se tornou um dos capelães da corte e a partir de então passou a pregar todos os dias da semana. Muitas oportunidades lhes foram oferecidas, as quais ele recusou, porque ele suspeitava dos bispos da Inglaterra. Em um determinado momento ele chegou mesmo a se desentender com o arcebispo Thomas Cranmer, pelo fato de que Cranmer dizia que no livro de oração comum, que a postura correta para se receber a ceia do Senhor era ajoelhado, enquanto que Knox dizia que esse ato cheirava a paganismo e era na verdade uma invenção humana. Por esse tempo, Knox também foi enviado a servir como pregador em Berwick, na fronteira com a Escócia, e foi nesse período que se firmou como grande pregador. O rei Eduardo VI morreu e em 1553 foi sucedido pela sua meia-irmã Maria Tudor, a quem Knox chamava de a Jezabel idólatra. Essa mulher recebeu o merecido título de Maria Sanguinária, porque ela era perversa. Maria era filha de Catarina de Aragão, ex-mulher de Henrique VIII, e ela queria restabelecer, portanto, o catolicismo na Inglaterra. E por isso, ela deu início a uma sangrenta perseguição contra os protestantes. E Knox e muitos outros tiveram então que fugir para salvar a sua vida. Eles acabaram indo para o continente europeu e começaram a estudar aos pés de João Calvino em Genebra. Em 24 de setembro de 1554, Knox recebeu o convite para pastorear uma igreja de língua inglesa em Frankfurt. Ele teve sérios problemas porque a igreja seguia a forma anglicana de culto, a qual Knox considerava idólatra, e por causa disso ele foi expulso e teve que voltar para Genebra, e ele se tornou aluno de Calvino, e como aluno de Calvino, Knox aprendeu acerca da centralidade de Cristo na pregação, sobre a forma de governo bíblica e os princípios bíblicos da adoração cristã. Agora sim, ele estava então pronto para a batalha pela verdade do Evangelho. Knox amava a Escócia e sentia forte desejo de retornar para lá. Por isso, em 1555, a pedido de alguns nobres escoceses, ele voltou e aproveitou a oportunidade então para casar com sua noiva Marjorie. Knox começou a pregar abertamente a fé reformada ali na Escócia, declarando publicamente guerra contra a idolatria católica. Obviamente, o clero e a rainha odiavam as pregações de Knox, mas os escoceses viram em Knox o homem que o país precisava para reformar a igreja. Ele precisou voltar a Genebra, onde permaneceu de 1556 a 1559, e foi nesse tempo, em 1558, que ele, aborrecido com o governo de Maria Sanguinária, escreveu o livro O Primeiro Toque do Clarim contra o monstruoso governo de mulheres. A sua intenção nesse livro era denunciar os males da rainha sanguinária, mas o livro caiu nas mãos de Elizabeth I, que passou a ter uma certa aversão a John Knox. Dezembro de 1557 foi um período importante para a fé reformada na Escócia, porque foi nesta época que os nobres escoceses protestantes fizeram um pacto de usar suas vidas e seus bens para